Bem, pessoal, dizem que em Brasília ninguém morre de tédio, mas muita gente anda morrendo de medo de perder o visto americano. Vocês sentiram a mudança na direção do vento? Até semana passada, o Supremo Tribunal Federal era tratado pela grande mídia como a Liga da Justiça, os heróis infalíveis que salvaram a democracia. Mas, de repente, o tom mudou. Editoriais começaram a admitir que talvez, ou só talvez, eles tenham ido um pouco longe demais. O que será que aconteceu? Será que a consciência jurídica bateu? Ou será que um certo encontro que está ocorrendo nos Estados Unidos entre Alexandre Ramagem e o secretário Marco Rubio está fazendo a água bater? Eu acredito que vocês sabem aonde. Então, bem-vindos ao Democracia Não é Relativa. E hoje nós vamos ligar os pontos entre a Flórida e Brasília. Vamos entender como a Lei Magnitsky pode deixar de ser um fantasma distante para virar um pesadelo para mais ministros aqui no Brasil que têm alimentado esse monstro do ativismo judicial que hoje quem está dando a cara a tapa está sendo Alexandre de Moraes, mas sabemos que tem gente mais por trás. E agora estão implorando para que esse monstro retorne para a jaula, pois apertem os cintos, pois a relatividade acabou. Vamos começar pelo cenário internacional. Alexandre Ramagem, ex-chefe da ABIN e homem de confiança de Bolsonaro, está articulando umas conversas ao entorno de Donald Trump, especificamente com Marco Rubio. Para quem não conhece, Marco Rubio não é apenas um diplomata que manda cartas de repúdio. Ele é linha duro e entende de América Latina, especialmente pelo fato de que seus pais são refugiados lá de Cuba. Então ele sabe muito bem o que é uma ditadura de esquerda. E, diferentemente dos democratas, ele não acha que censura seja uma defesa da democracia. Ele chama isso mesmo de tirania. E aqui entra a nossa grande arma nuclear diplomática, que é a Lei Global Magnitsky, originalmente criada para punir russos que violavam os direitos humanos. Ela permite que os Estados Unidos congelem vistos e proíbam transações bancárias de qualquer autoridade estrangeira que persiga opositores políticos ou viole direitos civis. No Brasil, nós já temos hoje o Alexandre de Moraes, sancionado por essa lei, e a perda do visto americano por alguns de seus pares dentro da Suprema Corte. E também nós tivemos há poucos dias o próprio ministro Barroso antecipando da sua aposentadoria para tentar fugir da Magnitsky, mas claro, sem nada, tudo entre eles é calculado, ele quer permitir que o Lula possa indicar mais um companheiro para a Suprema Corte. Imaginem o cenário: ministros que adoram viajar para Nova York, que adoram fazer palestras em Harvard, talvez tenham seus bens que eles possuem lá fora congelados e de repente venham também a entrar juntamente com Alexandre de Moraes na lista negra, também fazendo parceria com seu parceiro lá na Venezuela, né? Que quem lembra nas nossas últimas eleições era proibido dizer que era amigo de Lula. O encontro de Ramagem não é para pedir uma intervenção militar, mas sim para a entrega de um dossiê e para mostrar: olha aqui, no Brasil, prende-se sem processo, censura-se redes sociais e anula-se a Constituição. Se Marco Rubio comprar essa briga, o poder moderador do Brasil vai descobrir
que lá fora a toga deles não manda nada. E é exatamente por causa desse medo externo que o cenário interno virou uma comédia de hipocrisia. Vocês viram editoriais recentes, jornais tradicionais que passaram os últimos 4 anos aplaudindo cada prisão ilegal, cada inquérito abusivo do Alexandre de Moraes, agora estão escrevendo coisas como tipo, abre aspas, o STF precisa voltar à normalidade. O tribunal excedeu suas competências, mas era necessário. Fecha aspas. Vamos traduzir isso para o bom português e claro. Isso é uma confissão. A mídia está admitindo com todas as letras que apoiou ilegalidades, que estão dizendo sim, o STF rasgou a Constituição, invadiu a competência do Congresso, agiu como polícia. Mas veja bem, era para combater o bolsonarismo, era por um bem maior. É a lógica do estupro da Constituição do bem. Pode violar a lei desde que seja contra o inimigo de quem a gente não gosta. Só agora eles conseguiram perceber o óbvio que eles criaram um Frankenstein. Eles alimentaram um jacaré, achando que ele só comeria a perna do vizinho da direita. Agora que o vizinho foi comido, o jacaré está olhando para a redação do jornal com fome. Eles estão pedindo para o STF recuar, como se o poder fosse algo que você devolve depois de usar. Obrigado, Xandão, você já salvou a democracia. Agora pode voltar a seguir a lei, tá? Quanta ingenuidade, ou, melhor dizendo, quanta canalice. A narrativa agora é: o perigo já passou. Então vamos voltar a cumprir a Constituição? Parem para pensar nesse absurdo. A Constituição não é um interruptor que você liga quando tem medo e desliga quando ele perde a eleição. Se a Constituição for suspensa para salvar a democracia, então a democracia já morreu. E a mídia chama de ativismo necessário, e o resto do mundo chama de ditadura do judiciário. E aqui está o ponto que conecta com o Marco Rubio. Se a própria imprensa já admite que houve excessos, que houve uma atuação fora do que é permitido pela legislação, eles acabaram de produzir a prova que faltava para que seja aplicada a Magnitsky em outros membros do judiciário. Se o próprio consórcio diz que o STF agiu fora das 4 linhas, como eles vão explicar ao Departamento de Estado americano que isso foi legal? Ah, senhor Rubio, nós prendemos pessoas sem o devido processo legal, mas é porque eles postavam memes feios. Boa sorte tentando explicar isso em inglês. O resumo da ópera é o seguinte: o Brasil viveu anos uma embriaguez autoritária, onde tudo era permitido em nome de derrotar o fascismo. A mídia serviu o vinho, o STF bebeu e a esquerda aplaudiu, e agora a conta chegou. E o garçom pode estar falando em inglês. Ramagem conversando com Rubio não é apenas política externa. É um lembrete de que o mundo lá fora está assistindo o que ocorre aqui no Brasil. O STF não vai recuar por boa vontade. Ninguém devolve o poder absoluto voluntariamente. Eles só vão recuar se o custo, desculpem, de continuar avançando for maior do que o benefício. E nada aumenta mais o custo para um burocrata de Brasília do que se tornar um pária internacional, sem cartão de crédito em Miami e com o nome sujo na Interpol. E você, o que acha? A Lei Magnitsky deve ser aplicada aos salvadores da democracia brasileira? Ou você concorda
com a mídia de que vale a pena rasgar a Constituição se for para um bem maior? Deixe aqui nos comentários, Magnitsky sim ou Magnitsky não. Não esqueça de se inscrever. Aqui a gente não espera um editorial de jornal para falar a verdade. Aqui a democracia não é relativa. Beleza, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo.